Você já parou para pensar por que que a gente precisa tanto da aprovação alheia e por que que existe esses cancelamentos na internet? Eu sou a Marcela Lessa e eu criei esse canal para compartilhar alguns pensamentos e reflexões que eu ando tendo. E no último vídeo que eu fiz foi sobre o cancelamento da JoJo. Para quem não viu, eu vou deixar ou aqui no card, algum lugar aqui, ou na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Mas eu tava pensando, para além do caso da Júlia, eu tava pensando sobre o quanto que a gente vive uma sociedade mimada e as redes sociais elas estimularam essa aprovação alheia de que a gente pode falar o que quiser e a gente espera que as pessoas concordem com a gente. E quem não concorda com a gente está excluído da nossa vida, basicamente. A gente não tem mais a paciência de ouvir outras opiniões. E é claro que as outras opiniões nem sempre vão ser opiniões que têm algum fundamento lógico ou científico ou qualquer coisa do tipo. Existem pessoas falando muita besteira. Inclusive, o vídeo da Júlia, da Jojo, eu vi que, cara, a galera tava tendo umas reações em relação a ela que, cara, não fazia nenhum sentido. Fazia absolutamente nenhum sentido falar que ela estava romantizando a pobreza. E lá naquele vídeo eu falo melhor sobre isso. Mas nesse vídeo eu não vou apresentar nenhum dado científico ou coisa do tipo, tá? Porque esses vídeos eles são muito orgânicos e são mais reflexões mesmo. E eu estava pensando sobre o sistema usado nas redes sociais, os sistemas de recompensa usados nas redes sociais, que é basicamente as pessoas poderem comentar o que elas quiserem. Por exemplo, estou gravando esse vídeo. O sistema de recompensa do YouTube são os likes, são os comentários, são as visualizações. É um estímulo das pessoas, de eu alcançar pessoas. E quanto mais pessoas derem o like e se inscreverem no meu canal, mais o meu canal vai crescer e vai ser entregue para outras pessoas. E isso gera na gente uma necessidade de fazer as coisas não pela autenticidade, mas fazer as coisas baseadas exatamente no like, no que o outro quer ouvir ou que a gente fale algo para que as pessoas concordem com a gente. E não necessariamente todas as pessoas, né? A gente vive em muitas bolhas. Mas, para além também de pessoas que criam conteúdo, quando a gente traz isso para o nosso pessoal, por exemplo, nossas redes sociais pessoais, a gente espera que algum vídeo, alguma foto que a gente posta, as pessoas comentem alguma coisa positiva e principalmente deem like. Ou que a gente tenha muitos seguidores, porque isso mostra que nós somos uma pessoa interessante. Mas será mesmo que as pessoas que têm muitos likes, que têm muitos seguidores, elas são realmente pessoas interessantes? Porque a gente está vivendo numa sociedade que está estimulando a gente a viver de uma forma superficial e mostrando muitas vezes coisas que não fazem parte da nossa realidade. A gente recorta muita coisa para mostrar apenas aquilo que pode fazer com que as pessoas gostem da gente. É como se a gente estivesse se moldando para a aprovação alheia. E, se eu não me engano, eu disse no último vídeo o quanto que eu acho que a internet, as redes sociais, elas são basicamente uma grande cidade pequena, porque eu nasci e vivi durante muito tempo numa cidade pequena, depois eu fui para cidades grandes, mas depois hoje em dia eu voltei para uma cidade pequena. E o quanto que o pensamento de uma cidade pequena, ela está muito atrelado à vida dos outros, à fofoca. E o quanto que sempre isso me incomodou. Porque, eu não posso sair
de qualquer jeito, da forma que eu quiser, usar um chinelo e um short, que as pessoas vão falar. Eu tenho que estar extremamente arrumada. Eu não sei se isso é em todas as cidades pequenas, tá? Mas pelo menos em algumas que eu conheço, a galera tem uma mania de ficar reparando nos outros. Ao invés de cuidar da própria vida, fica cuidando da vida dos outros. E nas redes sociais, a gente basicamente tende a mostrar as coisas para as pessoas cuidarem das nossas vidas. E a gente começa a se moldar nisso, né? Por causa do like. E tem gente que. E eu já fiz isso, tá? Eu não tô me tirando disso, não. Eu já fiz essas coisas, de achar, de postar alguma coisa. Ah, que essa foto aqui vai dar mais like do que essa outra foto e tal. Tem casos que a gente tira a foto, apaga, arquiva, sei lá, a foto, o vídeo, porque não teve like. Não alcançou as pessoas, não satisfez as pessoas que a gente gostaria. Não, essa expectativa foi quebrada, porque as pessoas nem ligaram. E a realidade é que ninguém está ligando para nada, tá? Like não significa que você tem amigos, seguidores não significa muito menos que você tem amigos. E outra coisa que eu vejo hoje em dia é que até mesmo a amizade, ela é muitas vezes um fake. Por exemplo, eu vejo muita gente e eu já convivi com pessoas assim e hoje em dia eu tô filtrando demais as pessoas que entram na minha vida. Mas eu já convivi com gente que só andava com pessoas que tinham não sei quantos seguidores. Elas só, às vezes até andavam com pessoas que tinham menos, por exemplo. Eu nunca tive muitos seguidores, só tive 1.000 e poucos seguidores. Mas essas pessoas, elas não postavam fotos comigo, por exemplo, me marcando ou fotos comigo, porque eu não era a pessoa que tinha muitos seguidores. Então, eu iria acabar destruindo ali o networking da pessoa. E, cara, isso é uma coisa muito bizarra. E eu percebia isso de uma forma muito clara. E eu já ouvi pessoas falando sobre isso, tá? Não só percebi, não era só uma percepção minha e que poderia estar totalmente, sei lá, seria coisa da minha cabeça, mas eu já vi gente fazendo isso. Mas, para além disso, eu tenho percebido pessoas mostrando muito assim, olha quantos amigos que eu tenho, os meus amigos, e amigos, e amigos, e chamando qualquer pessoa de amigo. E mostrando que ela tem muitos amigos, postando, né, que ela tem muitos amigos. Só que quando ela tá ali, pessoalmente, com essas amizades, ninguém tá conversando. Tá todo mundo ou falando de si mesmo ao invés de ouvir o outro, porque, cara, a amizade você, né, basicamente você ouve o outro também, não é só você falar, não é só sobre você. Mas normalmente as pessoas só estão ali tirando fotos e mexendo no celular. Não estão conversando, não estão tendo uma conversa profunda, porque a amizade, cara, é uma conversa profunda. Você conhecer a outra pessoa, saber como que está a vida da outra pessoa, o que aquela pessoa está passando. Porque se não for isso, é uma pessoa conhecida, é um colega, não um amigo. E eu tô vendo muito essas distorções. E o que isso tem a ver também com o cancelamento, né? No último vídeo que eu fiz, que foi o vídeo da Júlia, eu tava falando sobre o quanto que a gente tende a ficar julgando as pessoas sem trazer reflexões. É apenas apontar o dedo sem trazer reflexões. E é claro que a gente não precisa concordar com todo mundo, até porque nem todo mundo vai concordar com a gente. O ser humano é assim. Nem os nossos amigos ou pessoas da nossa família, pessoas próximas, elas têm exatamente todos os pontos de vista iguais ao nosso. Então, se as pessoas que convivem com a gente, as pessoas próximas, elas não têm o mesmo ponto de vista que a gente em tudo, é claro que vai existir um conflito com pessoas que não são próximas a gente. Isso não quer dizer que aquela pessoa é ruim. E outro ponto, é claro que eu não estou falando sobre pessoas que
estão falando realmente besteiras ou fizeram besteiras. Mas eu estou muito mais falando sobre a gente parar de colocar pessoas em pedestais e criar expectativas de diva perfeita, de essas falas, assim, sabe? Como se a pessoa ela não fosse humana, como se a pessoa ela não fosse errar nunca, como se a pessoa ela falasse tudo que eu quero ouvir. Isso só mostra que a gente está mimado. E todas essas coisas das redes sociais, de like e todos esses estímulos das pessoas elas terem que concordar com a gente ou terem que gostar do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, isso é uma coisa extremamente irreal e transforma a gente em pessoas infantis. E eu tô falando que infantil é uma coisa ruim no sentido de uma criança ser infantil. A criança ela vai ter os aprendizados dela, mas é aquela coisa de você evoluir com o tempo, amadurecer. Agora uma pessoa de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos para mais, ter esse tipo de reação é uma coisa que não faz muito sentido, só mostra que ela não está crescendo, não está evoluindo, não está amadurecendo. E a gente simplesmente sair por aí cancelando as pessoas só porque a gente não concorda com alguma coisa que a pessoa falou, só porque a pessoa ela errou e ela estava num pedestal que só a gente criou para ela, é desumanizar as pessoas. Não é porque as pessoas são públicas que a gente pode fazer o que quiser com elas, sabe? É ter um pouco mais de humanidade, exatamente porque as pessoas são públicas. As pessoas estão ali sendo observadas por todo mundo. E elas são capazes, não é só capazes de errar, elas vão errar. E para além disso também, eu vejo que as pessoas também elas não sabem separar, por exemplo, uma coisa é uma pessoa falar besteira e errar, né? Falou besteira e tal, ela, sei lá, errou, o humano erra, a gente erra, todo mundo erra. Não existe pessoas que nunca erraram na vida e que nunca vão errar, gente, pelo amor de Deus, nós não somos perfeitos. Olha o planeta que a gente vive, o nosso planeta é maravilhoso, perfeito, né? Mas olha o que a gente está fazendo com o nosso planeta. Se existisse alguém perfeito nesse mundo, estaria fazendo coisas extremamente coerentes. E a gente não está fazendo nada coerente, não faz o menor sentido a gente ficar julgando as pessoas e cancelando as pessoas só porque elas não estão correspondendo às nossas expectativas. Enfim, às vezes é muito complicado também falar sobre isso, porque existem várias ramificações. E eu quero tentar criar uma linha de raciocínio que, que abranja todas as coisas que eu quero falar. Mas cada coisa que eu vou falando, e é foda isso, porque de certa forma eu tô me expondo na internet, apesar do meu canal não ser pequeno, é que existe também um lugar de que, cara, eu quero falar sobre isso, eu gosto de falar sobre essas coisas, eu quero trazer reflexões para as pessoas, mas existe um medo de falar certas coisas e as pessoas simplesmente distorcerem. Porque aí entra um outro tópico que é cada pessoa ela é única. Por mais que ela seja gêmea, ela é única. Quando a gente nasce de uma pessoa que teve a gente ali na barriga dela. A gente teve influências, querendo ou não, daquela pessoa que fez a nossa. Que estava gestante lá da gente. E depois disso, a gente nasceu, nós fomos criados por pessoas que tinham as vivências delas e que colocaram algumas coisas boas e algumas coisas problemáticas dentro da gente. E não por culpa delas, às vezes não é culpa delas. Algumas são coisas meio, né, meio foda, mas meio desnecessárias. Mas muitas vezes não é nem culpa da pessoa. A pessoa não tem clareza do que ela está fazendo com um outro ser. Fora que a gente tem outras vivências, a gente vai tendo convivência com outras pessoas, a gente vai tendo experiências
únicas na nossa vida e que tudo isso vai moldando a gente. Existe toda uma questão do lugar social que a gente ocupa, seja de cor, seja de gênero, seja do que for, sabe? Cada ser humano, ele vai ter um ponto de vista. E a gente sair por aí falando que o ponto de vista da outra pessoa está errado simplesmente porque eu não acho certo, não faz o menor sentido. É preciso ter, obviamente, um lugar em que haja respeito. Eu não estou em nenhum momento falando sobre essa questão de a pessoa que engula o que eu quero falar, sabe? Num lugar agressivo. Eu estou falando que a gente precisa de respeito. E a gente precisa viver com certas leis porque nós não temos ainda capacidade de ocupar o nosso lugar e estar no nosso lugar ali sem interferir na vida das outras pessoas. Porque tem muita gente que começa a interferir na vida das outras pessoas, sendo que a forma de viver da outra pessoa não diz respeito diretamente a ela. E às vezes nem indiretamente. E existem muitas pautas hoje em dia para a gente discutir, né? E existem muitos pontos de vista. E quanto mais eu começo a furar a minha bolha, eu começo a ouvir vários outros lados, vai acrescentando algumas coisas que eu não tinha parado para pensar ainda. E é muito importante que a gente consiga ter essa visão de que cada ser humano vai ter um ponto de vista, porque cada ser humano foi criado, viveu experiências completamente diferentes. E o que eu sempre falo nesse canal é a gente olhar para dentro e começar a perceber as coisas que estão dentro da gente. Parar de ficar comprando historinhas de outras pessoas. De, por exemplo, influenciadores que começam a influenciar a gente. Por que a gente tem que ser influenciado pelas pessoas, cara? Por que a gente não tem a capacidade de parar e refletir? E aí entra num outro ponto que tem uma galera que acha que ela não está sendo influenciada. Só que ela nunca parou para refletir as coisas que ela tá fazendo. Ela está tomando atitudes muito no emocional, está tomando tendo reações muito emocionais. E ela mesma não está percebendo isso, porque está muito nesse emocional, que eu já venho falando isso em outros vídeos também. A gente não está parando, a gente não está tendo tempo para parar e se observar, olhar para dentro da gente, refletir o que a gente está consumindo. A gente não para ouvir o outro sem ficar pensando nas respostas que a gente vai dar. A gente não consegue ter um tempo de simplesmente ouvir, de simplesmente ter presença naquilo dali, com outra pessoa principalmente. A gente está muito agitado internamente e externamente. E a gente está tendo uma ilusão de que estamos tomando as nossas próprias decisões. Mas a gente não está. Porque tem toda uma questão que eu já falei que eu não vou trazer nesse vídeo questões científicas e tal. Tem várias pessoas na internet falando isso, vários psicólogos, psiquiatras, enfim, tem várias pessoas já falando isso, que é só parar e fazer um Google para saber como que funcionam esses mecanismos de recompensa, como que funcionam gatilhos mentais muito usados na propaganda. É só fazer uma pesquisa, parar de ficar vendo besteira em TikTok, vendo a vida dos outros, sabe? E ter um tempo para também consumir coisas sobre o nosso funcionamento. Se a gente não consegue agora parar e meditar, não só literalmente, mas meditar, de refletir sobre a nossa vida, sobre quem a gente pelo menos tirar um pouco do tempo para ver coisas que acrescentem na nossa vida. E a gente começar a entender como que a gente funciona, como que as coisas são construídas para criar ilusões na gente e o quanto que muitas coisas que a gente compra, e seja comprar, né, comprar objetos, enfim, comprar cursos, comprar qualquer coisa, mas principalmente comprar ideias, essas coisas
são compradas sem a gente parar para analisar. Porque é no impulso. Comprar uma ideia no impulso é ainda mais fácil do que comprar um produto no impulso. Porque a gente simplesmente não para refletir. A gente não para pensar naquilo que foi falado. A gente simplesmente é estimulado emocionalmente, concorda de uma forma emocional e simplesmente compra a ideia. Eu já falei sobre isso em algum outro vídeo que agora eu não vou lembrar, sobre essa estratégia. Tem um tipo de um elemento no discurso que é o patos, que foi muito usado por Hitler, desse estímulo emocional nas pessoas. E aí, quando as pessoas estão muito emocionais, elas desligam praticamente o cérebro e elas deixam de pensar sobre aquilo e elas simplesmente compram ideias. E não é pra gente não ter sentimentos, que aí eu já vou entrar em outro tópico. Vou finalizar com esse tópico aqui, mas eu acho que em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre essa questão das emoções para além do ter reações emocionais. Porque eu também percebo que a gente está tendo reações emocionais para certas coisas que a gente deveria pensar, e a gente está pensando em coisas que a gente deveria sentir. A gente está perdendo o contato humano, a gente está perdendo as relações, a gente está perdendo a empatia. Na verdade, eu não sei nem se a gente está perdendo ou se a gente não tinha e o resquício que a gente tinha simplesmente está sendo excluído. Enfim, são várias questões. Mas o que eu queria trazer aqui hoje são essas reflexões da necessidade que as pessoas têm de concordar com que as outras pessoas concordem, que as outras pessoas deem recompensas, nem que seja recompensa de concordar com algum pensamento e de dar like em foto, e que quando alguém faz alguma coisa que para mim não é o meu ponto de vista, eu não concordo com aquilo dali, eu simplesmente cancelo ela. Enfim, a gente está criando uma sociedade que está muito esquisita. E tá todo mundo sentindo isso. Não é só eu, não é só meia dúzia de pessoas. Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo depressivo, tá todo mundo buscando coisas que não sabe nem o que é. E tá difícil ter relações humanas com presença, com o ouvir o outro sem ficar pensando no que vai responder. De novo, né? A Jojo, no primeiro episódio, eu tô vendo pelo YouTube, tá? Esses episódios. Parece que tem alguma plataforma que tem a conversa inteira. Mas eu tô vendo pelo YouTube e pelo YouTube parece que é por partes. E no primeiro episódio, quando ela começa ali a entrevista com a. Putz, esqueci o nome dela, acho que é Isabela. Enfim, não vou lembrar. Ou Beatriz. Aí eu não lembro o nome da menina. Mas quando ela começa elas vão começar a entrevista, a Júlia, ela faz como se fosse um ritual de falar assim, gente não, né? Vamos ter aqui, falando com a pessoa que estava entrevistando ela, vamos ter aqui presença, a escuta, vamos ter aqui um lugar divertido com essa entrevista, vamos nos divertir com essa entrevista e estar presente com escuta ativa aqui. E é uma coisa que a gente está perdendo. E é isso, gente. Hoje eu estava afim de compartilhar esse pensamento. E se você gostou do vídeo, para ajudar o canal a crescer, dá seu like, se inscreve, deixe seu comentário. Vou gostar muito de saber o que você pensa, seu ponto de vista, obviamente com respeito. Existem várias formas de ver isso tudo que eu tô falando. E principalmente, ocupe o seu lugar, viva a sua verdade e até logo.